Olá, estudantes de todo o Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Como vocês estão? Bom, hoje eu vou explicar para vocês e vocês vão sair daqui tinindo, sabendo a diferença entre cada um desses três itens: TCC, monografia e artigo científico. E se você acha que a diferença entre eles é somente o número de páginas, eu te aconselho você a ficar até o final do vídeo, deixar o like e deixar o comentário aí. Combinado? Bom, primeiramente eu vou falar sobre o artigo científico. Deixa eu vir aqui para cima, mostrar para vocês. Vou falar primeiro sobre o artigo científico. Primeiro eu vou definir o que é o artigo científico. O artigo científico, ele se trata de pequenos estudos, porém completos, que tratam de questões verdadeiramente científicas. E eles não constituem em matéria de um livro, ou seja, eles são pequenos estudos completos, mas eles não dão material suficiente para construir um livro. Ficou claro? E ele é mais voltado também para a publicação em periódicos e em revistas científicas. Outra característica muito importante dele é que ele não apresenta elementos pré-textuais, ou seja, capa, folha de rosto, lombada e aquela perfumaria toda dos elementos pré-textuais. Vocês se lembram, né? Agora vamos explicar um pouco da sua estrutura básica. Bom, a estrutura básica de um artigo, ela é composta do cabeçalho, do corpo do artigo e das referências. Vamos explicar cada um para vocês passo a passo. Então vamos lá. Primeiramente, o cabeçalho. Nele, o que vai ter que ter no artigo? Vai ter que ter o título do seu trabalho, ou seja, né, o seu tema, o subtítulo, se houver, os estudantes, né, no caso os autores da pesquisa, e o local da pesquisa, ou seja, onde você desenvolveu a pesquisa. Essa é a parte do cabeçalho. Agora vamos para o corpo do artigo, ou seja, o coração do artigo acadêmico. Nele vai ter a introdução, ou seja, onde eu dou um breve resumo sobre o meu referencial teórico. Vou agora adentrar no texto propriamente dito, ou seja, vou dissertar sobre o meu embasamento teórico e vou colocar o que eu concluí, né, os meus comentários pessoais e a conclusão. Esse foi o corpo do artigo. Agora vamos aos elementos complementares do artigo, que seriam as referências. Ou seja, aqui vai ser o seu referencial teórico, ou seja, o material com o qual você se baseou para construir a sua pesquisa, que é a bibliografia, onde você vai citar os autores que você pesquisou. E é importante lembrar também que o artigo científico ele tem que trazer o elemento novidade. Mais para frente eu vou explicar para vocês por que esse elemento é necessário. Então, fica até o final do vídeo. A bibliografia, onde eu cito os autores, os apêndices e os anexos. Lembra que eu havia falado da diferença básica entre eles? O apêndice é o material produzido pelo autor, ou seja, um material original. E o anexo é o material que eu retiro de outros autores. Os agradecimentos, que seriam todas as pessoas que contribuíram efetivamente com o artigo, ou seja, de forma ativa. E a data do artigo, é muito importante, porque o artigo ele tem que ser recente. Como ele visa ser publicado em revistas científicas, você tem que colocar uma pesquisa nova, ou pelo menos um ponto de vista novo. Ficou claro? Geralmente o artigo científico vai até 20 páginas. Sim, é o máximo que você vai ver artigos de até 20 páginas. Ok? Agora vamos ao conteúdo propriamente dito do que geralmente traz no artigo científico, a característica do conteúdo do artigo científico. O que pode ser? Pode ser um estudo pessoal, sim, porém com uma visão nova, uma descoberta. Olha o que eu havia falado, ou dar uma nova visão a um conteúdo já conhecido. Sim, porque os artigos científicos são o que de mais recente você tem como pesquisa, entendeu? Como fonte de pesquisa. Inclusive, tem professores que, na pós-graduação, exigem artigos científicos com até 2 anos de atraso, né? Ou seja, vamos supor, estamos em 2019, ou seja, eu quero que você traga artigo do máximo até 2017. Ou seja, menos que isso, não. Porque senão a sua pesquisa fica ultrapassada. Então, tem que oferecer novas soluções para questões controversas ou que ainda não tenham sido solucionadas. É importante isso. E ele pode também
abordar aspectos secundários levantados em uma pesquisa, ou seja, você tem uma pesquisa primária que trata de um determinado assunto. Esse aspecto secundário é um assunto relacionado à sua pesquisa primária, porém que não foi tratada na pesquisa propriamente dita. Você pode sim fazer um artigo científico sobre esse tema, ok? Por último, mas não menos importante, vamos aos tipos de artigos. Primeiramente, vamos tratar do argumento teórico. O que é o argumento teórico? Nesse tipo de artigo, ele traz argumentos favoráveis ou contrários a uma opinião. Ele também requer uma pesquisa profunda e intensa, porque você vai ter que avaliar, né, tanto os pontos favoráveis e os desfavoráveis, porque você vai ter que avaliar os dois lados. E geralmente ele é um tipo de artigo que ele requer um especialista mais experiente. Ele não é muito comum de ser tratado, ok? Agora vamos aos artigos de análise. Nele, o autor faz uma análise de cada elemento que constitui o assunto e a sua relação com o todo. Ou seja, ele vai pegar todos os principais assuntos que concernem aquele tema e vai relacionar com o todo. Qual que é o objetivo dele? Ele procura descobrir e provar a natureza do assunto em relação às suas partes. Ou seja, ele procura ver a relação entre eles, procurar pontos em comum entre eles. Então, geralmente, ele vai tratar da definição do assunto, dos aspectos principais e secundários entre as partes, né? E as relações existentes. No primeiro, eu não tinha falado do argumento teórico. Basicamente, o roteiro dele é: eu trato a teoria, eu exponho a teoria, eu coloco os fatos, ou seja, toda a pesquisa que eu achei, o levantamento de dados, a síntese dos fatos, ou seja, eu vou resumir a minha pesquisa e vou sintetizar ela, e a conclusão. Por isso que ele tem um número menor de páginas, porque ele é uma síntese de um estudo. Perdão, eu havia esquecido de mencionar o roteiro do argumento teórico, mas aí agora vocês pegaram, né? Agora vamos ao artigo classificatório. Bom, como o próprio nome diz, ele procura classificar os aspectos de um determinado assunto e explicar cada parte deles, ou seja, agora ele vai pegar as partes secundárias do assunto que você está estudando e vai explicar cada uma delas. Essa é a função desse tipo de artigo. Ou seja, ele separa o problema e depois apresenta a definição, a descrição, o objetivo e a análise. Um roteiro básico para esse tipo de artigo. Geralmente, né? Você vai colocar a definição do seu tema, você vai explicar a divisão das categorias dos assuntos que concernem o seu tema, que se relacionam com o seu tema, e vai definir cada categoria. Ficou claro? Então vamos para os próximos tipos. Vamos lá. Esse foi o artigo científico. Lembre-se, até 20 páginas, mas deu para vocês perceber, né? Como a estrutura dele difere de um TCC comum e de uma monografia. Vamos para o TCC. O TCC geralmente tem uma quantidade de páginas maior que o artigo científico. Vai de 40 a 70 páginas, porém nada impede que tenha mais do que isso, ok? Existem algumas instituições que elas delimitam o número de páginas do seu TCC, outras não. Então, a diferença básica entre o TCC e o artigo científico, além do número de páginas, é que no TCC é necessária uma aplicação prática. Já no artigo científico não é essencial. Isso não é tão cobrado. A menos, é claro, que você esteja fazendo um artigo científico da área de exatas, né? Aí geralmente tem um protótipo, ou seja, tem uma aplicação prática. Mas não é obrigatório. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, há instituições que tratam o seu TCC, que querem que, ao invés de você fazer o TCC, faça a monografia. E há instituições que, ao invés de você entregar o TCC, querem em forma de artigo científico. Ou seja, varia de instituição para instituição. Cada instituição define o que é TCC, o que é artigo científico e o que é monografia. Então, a monografia, como o próprio nome diz em grego, né, ela significa escrita única. Ela é uma união de obras, ou seja, ela seria uma reunião de estudos, ela seria um complemento de um artigo científico. Porque o artigo científico ele pega um estudo e sintetiza, agora a monografia não, é uma união de estudos, uma união de obras, certo? Ela geralmente aborda um tema
de forma completa. E ela também tem a finalidade de dominar os principais aspectos, os principais autores daquela área. Mas o que pouca gente sabe é que ela é um gênero, ou seja, há vários gêneros de monografia, há vários tipos de monografia. Dentre eles, o TCC, alguns autores consideram o TCC um tipo de monografia, né? Alguns autores que nem eu peguei essa definição do livro Fundamentos da Metodologia Científica, do Marconi Lakatos. Então, ela já atribui o TCC, ela dá o nome de monografia escolar. E a monografia científica, que seria, digamos, aquele estudo mais completo, ela já classifica as monografias de mestrado e doutorado como monografia científica. No caso da dissertação de mestrado, que é quando você está estudando para obter o título de mestre, o principal objetivo dela é que você tem que conhecer a principal literatura daquela área e você tem que sistematizar os conhecimentos e ver a relação detalhada entre cada um deles, para assim você obter o título de mestre. Já no doutorado, que seria o mestre dos mestres, né? Você tem que conhecer toda a literatura daquela área e descobrir conhecimentos novos daquela área. Ou seja, você tem que ser basicamente um pesquisador, porque aí você vai estar contribuindo de forma efetiva para a ciência. É isso que eles querem quando eles avaliam uma tese de doutorado. Se aquela contribuição para a ciência é realmente efetiva ou não. Para você ter uma ideia, um pesquisador, para ele obter esse título, geralmente ele fica pesquisando e estudando de 3 a 4 anos. E o orientador, para obter esse tipo de título, também tem que ser um doutor ou um PhD, que é um grau acima do doutor. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like para mim. Curtam, comentem, compartilhem. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Eu vou deixar abaixo um link de um infográfico contendo os erros mais comuns. Peguem, é de graça, é para ajudar vocês. Então é isso. Até a próxima aula. Bons estudos a todos. Não errem mais e tchau!